Oi, gente, tudo bem aí? Que a gente vai debater, conversar, trocar ideia aqui, compartilhar algumas coisas dos desafios de obra. O que a gente pode fazer para manter um ritmo na obra? Quais são os cuidados que a gente tem? O que a gente pode fazer para antecipar? Reforma é aquele desafio, né? Então, quanto mais informações, mais controles a gente tiver, melhor é para a gente poder evoluir com a reforma, né? Então é muito importante a gente ter esses controles durante a reforma. Para quem não sabe, gente, a gente tem aqui na bio do Instagram, tem um grupo sobre reformas lucrativas. Lá a gente compartilha muitas ideias, muitas dores também, muitas decisões que poderiam ter sido feitas de outra forma ali naquele grupo. Então, se você entrar ali, clica no link da minha bio do Instagram, que aí ele vai te direcionar para o meu WhatsApp sobre reformas lucrativas, tá? Lembrando que hoje, quem ficar até o final, digita a planilha que a gente vai disponibilizar uma planilha de controle de cronograma, tá? Eu vou mandar uma planilha limpa para vocês e uma planilha para vocês terem como modelo o que eu faço, tá bom? Então vai ser muito bacana a live de hoje. Então a pergunta que não quer calar, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Todo mundo pergunta, o que eu faço primeiro, cara? Tô com o imóvel, o que eu faço primeiro? Gente, primeiro de tudo, tô com uma colinha aqui, tá, gente? Só para mim não falhar em nada aqui para vocês. Primeiro de tudo, é muito importante a gente ter um projeto, um planejamento sobre o que a gente vai fazer naquele imóvel. Algumas situações também, como a parte de regularização, a parte de, às vezes o prédio te pede uma regularização sobre registro de responsabilidade técnica, que é a RRT. Isso, a RRT, todo mundo aqui acho que já ouviu falar. O que significa? Registro de responsabilidade técnica. Aí você tem que ter um profissional para se responsabilizar sobre aquele projeto. Quando você contrata um projeto, o profissional já te disponibiliza essa RRT ou ART. ART é avaliação de responsabilidade técnica. Aí, gente, a gente já vai aí que a coisa começa, que é a parte que eu mais gosto. Depois do planejamento, a gente vai para a parte de demolição. O que é demolição? Tudo que gera entulho, tudo que vai gerar entulho é ali que a gente começa a brincadeira. Então, o que nós vamos fazer? Paredes, marcenaria antiga, às vezes também já entra aqui, tá? Tudo que você vai tirar do apartamento ou da casa, do imóvel, é nessa fase aqui que a gente tem que estar tudo. É nessa fase aqui que começa tudo. Então, o que seria demolição? Paredes, revestimentos antigos, todas as aberturas, por exemplo, eu vou quebrar uma parede, tudo isso é nessa fase, tá, gente? Então, paredes, louças e metais, marcenarias antigas, tudo que você for remover da casa, tudo que gera entulho, é essa fase aqui da demolição. Próxima etapa seria a fase de construção e requadro, que eu costumo dizer. Um detalhe também, na parte da demolição, eu já começo a fazer os cortes na parede. Um exemplo, eu preciso de um ponto de tomada em tal lugar. Eu já começo nessa fase da demolição, eu já entro com o meu eletricista. Então, essas já são dicas, tá, gente? Eu já entro com o eletricista já para fazer essas adaptações, que às vezes tem um corte, eu vou descer uma caixinha, ou um reposicionamento de hidráulica ou de elétrica, eu já entro nessa parte. Nessa parte de demolição também, eu já entro, que está muito perto ali com a parte de construção, que é demolição e construção, as primeiras fases, que é a parte de infra. Toda a parte de infra a gente já faz agora. O que é a parte de infra, Carla? Infra de ar-condicionado, infra de elétrica, infra de tudo que vai para dentro, tá, gente? Infra, tudo que está dentro da parede. Importante, se eu fizer uma parede nova, eu já tenho que estar com a parede nova para passar a infra lá. Então, nessa parte já entra também essa parte de infra, tá, gente? Então, demolição e construção,
A parte da construção também entra a parte de requadro, tudo que a gente deixou ali, que a gente cortou, passou, então ali também a gente já faz nessa fase, tá, gente? Tá claro pra vocês? Vão me mandando sim ou não aí, se tá claro ou não. Se vocês quiserem que eu voltando, ou, gente, manda no balãozinho aí no mais, coloca aí que a gente... No mais não, gente, é no balãozinho, desculpa. No ponto de interrogação, você coloca a pergunta aí, que aí todo mundo vai ver. Todo mundo, a gente compartilhar aí todas as dúvidas com todo mundo, tá, gente? Próxima etapa, que é importante, a parte de forro. Gente... Eu vou fazer um forro no apartamento ou na casa. Eu tenho que deixar preparado toda a infra de iluminação antes de fazer o fechamento do forro, certo? Então, primeira fase, nessa parte antes do forro, faço toda a parte de infra. Muitas vezes eu também já passo a parte de infra de ar-condicionado pelo forro. Tem situações que eu faço isso, tá? Aí a gente já vem e faz essa parte antes de fechar o forro, tá? Então, demolição, construção e requadros, tá, gente? Também entra nessa parte. Forro. Importante eu falar sobre o forro, duas coisas. Essa parte do forro eu consigo entrar se eu já tiver feito, porque geralmente a gente faz o revestimento do banheiro, correto? Quando eu vou fazer o revestimento do banheiro, 2 pontos aqui que eu quero deixar uma observação muito importante para vocês. Quando eu faço a demolição dos revestimentos antigos, muitas vezes é necessário que eu faça a regularização daquele banheiro e também eu preciso impermeabilizar o banheiro novamente antes de colocar o revestimento novo. Eu sempre faço isso, principalmente em apartamentos. É necessário e é um investimento ridículo de barato. E é necessário fazer isso. Então, na hora que eu for lá naquela parte do requadro, eu vou regularizar, eu já faço essa regularização e já aplico lá o meu impermeabilizante para já ir agindo, tá? Importante. Só coloco o forro depois que eu tiver com os revestimentos na parede. Por quê? Porque, gente, é importante... Sabe aquela tabiquinha, aquele recuozinho que fica? Se eu fizer o revestimento e depois... Se eu fizer o forro e depois o revestimento não vai dar acabamento, vai ficar vai morrer ali, vai ficar esquisito. Então eu prefiro fazer... Primeiro eu faço o revestimento para depois o forro encostar ali naquele revestimento. Então a tabica encosta no revestimento e fica um acabamento muito, muito bom, tá? Vi uma pergunta aqui sobre requadro, eu vou responder essa porque eu acho que é importante para a gente dar sequência. O requadro, gente, a gente faz a regularização das paredes. Quando a gente quebra uma parede, por exemplo, o pedreiro da demolição, gente, ele mete a marreta. Então ele mete a marreta lá, então o que a gente precisa fazer depois? Requadrar, deixar ela niveladinha para ficar lisinha, para receber um batente de porta, ou para batente de porta não, para receber um painel de marcenaria, ou para ficar só o vão mesmo, receber ali um gesso e tudo mais. Eu impermeabilizo a área do banheiro, impermeabilizo a área do piso e a área do box, eu subo. Eu costumo fazer assim, porque o investimento é muito baixo, tá, gente? De verdade. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou me perder. A gente estava na parte do revestimento do forro, certo? Então tá. Agora eu entro com os revestimentos de parede. Às vezes eu faço na cozinha, né, na área de serviço. Como a gente fala aqui de investimento, a gente sempre dá dicas de fazer ou uma faixa ou somente um detalhe decorativo, eu já posso ir entrando com forro nas outras áreas, tá? Depois que eu fiz a parte de infra de iluminação ou de também ar-condicionado e tudo mais. Às vezes também, gente, você tá aqui me assistindo, toda a parte de infra mesmo. Você quer colocar um som, um sistema de câmera, toda essa parte de infra tem que ser feita antes do forro, tá? Então todo esse conduíte aí, tudo tem que ser antes do forro. Muitas vezes a gente deixa a infra preparada
E depois mas o conduíte tem que estar lá, tá? Isso é importante para o cara fazer o fechamento do forro. Depois dessa parte do azulejo da parede, a gente pode entrar com o forro. Gente, vocês observam que primeiro a gente faz, quando a gente vai fazer uma reforma, primeiro a gente vem de baixo para cima? Mentira, de cima para baixo? Primeiro a gente vem de cima para baixo. Quando a gente constrói, a gente vai de baixo para cima, né? Isso é importante a gente ter. Eu preciso primeiro eliminar tudo que eu estou fazendo em cima, para depois ter a parte para ir dando a sequência. Aí, gente, o que acontece aqui? Depois do revestimento, a gente faz a parte da parede, eu venho com a parte de forro, tá? Na parte de forro, nessa fase, eu já peço pro eletricista ir fazer as furações para mim. Já deixo o forro com as furações certinhas lá. Para quê? Para que depois que eu fizer esse tratamento, que é a próxima fase da pintura, eu já tenho aquilo, já fica mais bonito, já fica melhor acabado o meu forro, tá? A próxima fase depois do forro vem a parte da pintura. O que é a pintura? É a primeira demão, tá, gente? A pintura da primeira demão, que é essa regularização do forro, que aí ele tem que, às vezes, lixar, emassar. Aquela parte também que a gente rasgou a parede para passar infra de hidráulica e infra de elétrica, é nessa fase também que ele já vem lá para fazer a primeira demão, para passar massa. E é muita massa, tá, gente? É massa, é lixo, é poeira. Então, essa fase também de pintura, a gente já vem com essa parte de regularização da onde a gente quebrou, tá? Da onde a gente quebrou. Depois, a gente vem com a fase de revestimento de piso. Por que eu faço isso? Gente, é importante a gente entender que o gesseiro, ele vai colocar andaime, ele vai fazer a maior sujeira. Então, o piso é praticamente uma das últimas coisas que a gente faz. A gente deixa tudo assim muito esquematizado para receber o piso e fazer pontuações depois. Depois do revestimento, a gente já entra com a marmoraria. Carla, mas você está entrando com a marmoraria só agora? Muitas vezes, lógico, depois que eu faço a parte de requadro, eu já peço para a marmoraria vir medir, tá, gente? Eu falo para ela assim, olha, vem medir para mim, porque eu já tô com as minhas paredes alinhadas. Eu queria mostrar um negocinho aqui para vocês. Vem medir para mim que eu já tô com as paredes alinhadas. E aí, a gente vai conseguindo antecipar as fases. É isso que eu falo. Eu não espero uma coisa ou outra. Então, a gente vem com a parte de marmoraria agora. O que tem mais? Aí, se você vai fazer uma marcenaria, depois da marmoraria instalada, ele vem e coloca a parte de marcenaria, depois vem o rodapé e a limpeza pós-obra. Só que tem uns detalhes que eu quero ir passando com vocês, que é o que eu faço, que eu acho importante a gente mencionar isso. Quando eu vou fazer a parte da marmoraria, quando ele vem instalar, eu já peço para ele vir com todas as furações, já deixar tudo certinho, e antes da marcenaria entrar, eu já venho com os acabamentos hidráulicos. Na minha planilha, eu vou mostrar isso para vocês. Tem até fases que eu sobreponho as cores para vocês entenderem bem o que pode entrar junto, tá? Por exemplo, a fase da demolição, não entra só o profissional de demolição. Eu já entro com o profissional que vai fazer a infra de elétrica, com o eletricista, para ele fazer os recortes. Por quê? Aquilo tudo, gente, vai me gerar um entulho que eu vou remover dali junto com o entulho gerado na fase da demolição. Então, a demolição não é só quebrar a parede. É tudo que gerar entulho, eu encaixo nessa fase de demolição. Isso eu vou antecipando as fases, eu vou correndo as fases. Outra coisa importante é essa parte do revestimento, é assim. Porque o que vai revestimento na parede geralmente? É a cozinha ou o banheiro. Eu já peço, nessa fase, eles já colocando na parte da demolição. Minha cabeça é assim, tá, gente? Já começa a quebrar ali no banheiro. Eu falo oriento o pedreiro. Já começa a quebrar no banheiro, porque aí eu já vou fazendo a regularização.
já passam a impermeabilização, porque ela precisa ficar um dia ali, aí eles vão fazendo outras coisas. E muitas vezes, gente, é importante que a gente tenha essa... Você não precisa saber quebrar, mas você precisa saber orientar a sua mão de obra, tá? O seu pedreiro que tá ali. Então é importante, é legal a gente fazer e fazendo dessa forma, orientando, trocando ideia mesmo. O que a gente precisa ter de cuidado? Quando a gente vai fazer uma reforma no banheiro, não é só contratar uma mão de obra que tenha... vamos lá, vou pegar alguém para quebrar. A parte do banheiro é muito delicada, gente. Por quê? Quando a gente, por exemplo, um apartamento, geralmente as construtoras colocam manta. Isso, se a gente danificar isso, a gente gera muito problema e custo pra gente. Então, é uma parte que você tem que orientar muito bem o profissional que vai fazer a demolição, tá? Um local, um ambiente muito... Tem que ter bastante cuidado, que é difícil ter cuidado na demolição, né, gente? Mas tem que ter essa orientação pro pedreiro. Olha, cuidado, tira o revestimento com cuidado, enfim. Os revestimentos mais antigos, antigamente eles assentavam com bolão. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eles só faziam um bolão assim e colocava o revestimento. Tem revestimento de apartamentos mais novos. Esses revestimentos bolão são mais difíceis de tirar do que os mais novos, gente. É impressionante. As construções mais novas, como que sai rápido, porque eles têm um processo muito de produção para fazer, né? E aí então a gente consegue remover mais rápido. Mas isso é caso a caso, tá, gente? Estou contando experiências que eu tive aqui. Então é importante na fase da demolição você já encaixar tudo que vai demolir. Aí, se você tem uma fase que você consegue... Alguém me perguntou aqui, tem fase simultânea? Tem fase simultânea sim. Você consegue fazer esse jogo. Um outro exemplo. Aí eu tô lá esperando, vou fazer um revestimento na minha lavanderia e eu só preciso colocar ali... Eu vou ter que picotar a parte do revestimento. Já tem um revestimento na parede... Aí, o antigo proprietário já havia colocado emassado a parede, eu não consigo colocar revestimento em cima da parede assim. O que eu tenho que fazer? Picotar e depois colocar o revestimento lá. Então, isso também gera entulho. Então, a gente tem que estar ligado nessas coisas, o que vai acontecer, tá bom? Então, demolição, tudo que gera entulho, a gente consegue fazer simultaneamente. Dá para fazer simultaneamente também essa parte de demolição, a infra de iluminação, por exemplo, a infra de hidráulica, a infra de ar-condicionado, tudo isso a gente consegue fazer na parte da demolição. É uma fase pesada da obra, a demolição, mas é uma fase que a gente consegue otimizar bastante a mão de obra, tá? Então, a gente tem todas essas fases aí da obra. Gente, lembrando que a gente vai disponibilizar aqui uma planilha, quem está entrando agora, quem quiser receber essa planilha, digita aí planilha, que aí você vai receber a planilha. Vamos lá, já vamos para as perguntas, gente? Então, vou só recapitular. Primeiro ponto, projeto, demolição, infra de elétrica e regularização infra de elétrica, você consegue encaixar ali a regularização talvez do banheiro ali para poder entrar um novo revestimento. Revestimentos de parede antes do forro, pintura, revestimento, marmoraria, a outra parte do revestimento, marmoraria, marcenaria, rodapé, limpeza final. Lembrando que o rodapé, a gente tem um ponto aqui. Se você for fazer aquele rodapé do próprio porcelanato, você já pode colocar, se a sua parede estiver toda certinha, seguindo as etapas aqui, você já pode colocar o rodapé nessa fase. Mas se for aquele outro branquinho de polietileno, sabe aquele branquinho? Eu deixo sempre pro final aquele, tá, gente? Aquele lá eu deixo no final, que é a cereja do bolo, eu deixo aquele lá pro final, para não ter perigo de danificar e ficar um acabamento ruim. Então a gente faz dessa forma, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui agora. Vamos lá. Você faz revestimento por cima do antigo?
Se ele não tiver soltando, eu faço sim. A gente coloca o revestimento por cima do antigo, tá? Se não tiver soltando, eu consigo fazer isso sim. O que que me gera um pouco de insegurança às vezes é na questão do acabamento para fazer isso. Por exemplo, a gente tem uma guarnição na janela, geralmente do box. Guarnição, o que que é, gente? Aquela moldurinha da janela, tá? Aquela moldurinha da janela para dar o acabamento. Então, a gente tem aquilo lá. Se ela tiver muito rente, se for difícil para fazer um enchimento nela, para fazer um acabamento, eu prefiro fazer demolição. Mas, se não der para fazer isso e o revestimento estiver firminho, você pode colocar lá a argamassa AC3. Argamassa AC3 é a argamassa que você consegue colocar piso sobre piso e você não tem problema com relação a isso, tá? Dá para você fazer dessa forma assim. Eu acho que essa pergunta é mais sobre se vale a pena o house flipping em zona rural. Gente, como é que eu posso dizer? Existe um movimento hoje que muitas pessoas estão procurando propriedades para se recolherem, para ir para descansar, para ter aquele momento de lazer, de descanso. Tem muita gente procurando campo, tá? Então, com certeza, isso é uma oportunidade sim, tá? O house flipping é uma oportunidade em imóvel de zona rural, com certeza. Essa daqui, ó. Com o limite estourado para reforma, troca o piso frio por vinílico mesmo assim? Como tá seu piso? Para começo de conversa, você já ia trocar o seu piso? Se sim, eu trocaria o piso se ele tiver ruim, de qualquer forma, tá? Agora, o vinílico, ele traz um aconchego. Então, assim, depende, precisa avaliar cada caso. Dentro do que a gente fala aqui, é necessário que você avalie aí se vai gerar muito entulho, como é que vai ser. Tem gente me pedindo aqui para mostrar, não sei se vocês estão me acompanhando nos stories, gente. A gente está fazendo uma restauração de piso, de taquinho, né? E tem gente me pedindo para mostrar isso. Inclusive me perguntaram também sobre que cor de rejunte eu passo, que tipo de rejunte eu passo. Gente, interessante, não sei se vocês sabem, vou falar disso aqui, mas depois eu vou falar nos stories também. O rejunte é feito do próprio pozinho da madeira. Por quê? Por conta da cor, da tonalidade. Eles misturam uma cola, não no primeiro lixamento, no lixamento fino. Eles misturam uma cola e depois faz a calefação do rejunte com aquele pozinho. Depois eu vou mostrar pra vocês, achei muito interessante. Gente, eu tô meio perdida aqui porque tem tanta pergunta, mas eu acho que é pergunta de outro... Dicas de piso esmaltado, você tá falando de cerâmica, né? Então, existe uma marca que chama... Na verdade, uma tipologia que você pode buscar como cerâmica retificada semigrês. Tem da Copan, tem da Formigrês, tem algumas marcas que têm trabalhado muito com ela e é muito legal, tá? Bem legal. Eu vou pedir para Ana, que tá aqui na live, me lembrar da gente mandar para vocês no grupo de reformas esse modelo de revestimento, tá? Eu fiquei de mandar isso, se não me engano, uma modelo de churrasqueira e teve mais alguma coisa, se vocês puderem me lembrar aqui, a gente vai mandar lá no grupo de reformas essas dicas de materiais, tá, gente? Ah, ele tá falando aqui pra mim que o piso está em boas condições, porém está velho e colorido. Então você já entende que isso é uma objeção, né? Então você tira esse piso, coloca um revestimento baratinho aí, vê se há a possibilidade de você colocar piso sobre piso para não te gerar entulho. Não é só no vinílico que a gente consegue fazer isso. Muitas vezes eu consigo colocar piso sobre piso na própria porcelanato, na própria cerâmica que tá lá, tá? Então avalia isso, que às vezes você consegue fazer dessa forma. Sempre com argamassa C3. Tudo que você vai colocar essa piso sobre piso, você usa argamassa C3, tá, gente? Tem gente me perguntando aqui, como que eu dou conta de tantos projetos? Com controle, gente. Controle, planilhas, mão de obra, equipe muito boa. Não trabalho sozinha não, tá, gente? Tem bastante gente que trabalha aqui comigo.
Graças a Deus. Essa pergunta aqui é interessante. Vamos colocar aqui. Quando é o momento correto de iniciar o planejamento após arremate? Você já tem que ter um planejamento prévio, né? Depois que antes de você arrematar. Lógico, obviamente, muitas vezes, a maioria das vezes, você não tem foto, não tem nada. Então, após a emissão de posse, você já consegue fazer esse planejamento do que fazer. Então, você vai lá, naqueles dias, você já vai lá e já vai ver o que você precisa fazer, você já vai ter uma ideia de planejamento, mas o planejamento já tem que iniciar nessa fase. O planejamento não é só sobre o que você vai fazer, o planejamento inclui já aí nessa fase, por exemplo, o que você vai fazer, qual o público que você vai atingir, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, você já ter essa visão do que, para quem você vai vender o imóvel. Isso te facilita muito na hora do planejamento. Às vezes você está lá, vou fazer isso, fazer aquilo, mas é uma região que não comporta o que você está planejando. Então, essa fase do planejamento que você está entre essa arrematei e eu estou esperando, já começa a fazer seu estudo para ver o que você precisa, para quem que você vai vender, você já vai conseguir saber o que você vai fazer, já vai dar uma caminhada ali na vizinhança, se é apartamento, já conversa com o zelador, já vai ali, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas. Qual seria um tempo aceitável para uma reforma de apartamento em média? Esse é um ponto, porque, gente, qualquer investimento que a gente faz, se a gente demora muito, pode ser o melhor investimento. Se você demora muito nesse ponto de reforma, você acaba comendo o seu retorno, né? O ROI, quanto maior tempo, menos você vai ganhar. Então, assim, hoje, o meu limite de tempo para reforma, eu coloco 8 semanas, tá? Para apartamento, uma média aí eu coloco de 8 semanas. Em breve, a gente vai disponibilizar para vocês, tem gente me perguntando aqui, modelo de contrato. Você tem modelo de contrato de mão de obra quando for empreitado do início ao fim? Depende muito, eu não faço, depende do momento, tem momentos que eu não faço isso e eu não gosto de pagar empreitada, eu não sou a pessoa da empreita, eu tenho uma certa dificuldade, mesmo se é a mesma pessoa, a gente falou isso na live anterior, eu gosto de pagar a pessoa por etapas, tá? Mas é a mesma pessoa que vai fazer pra mim, mas eu pago ela por etapas pra mim não ficar amarrado com ela. Se ela falha comigo, eu não sei o quanto eu paguei. Então eu gosto de pagar por etapas. Já sei que ela concluiu aquilo, tá tudo transparente ali. Então você concluiu, você recebeu, vamos para a próxima. Concluiu, recebeu, vamos para a próxima. É assim que eu lido aqui com as reformas, tá? Para mim é mais fácil gerenciar dessa forma, ter um maior controle aí sobre o serviço prestado, sobre o prestador, tá bom? Carla, em um apartamento popular MRV, piso marrom cerâmico, acho que vale a pena. Ele vale a pena sim, você colocar um piso vinílico, pega um piso vinílico de 2 milímetros, tem muitas ofertas no mercado. Eu, semana passada, fechei um abaixo de R$40, então você consegue sim ter um bom resultado aí, tá? Aqui eu acho que você está me perguntando, Vicente, sobre emassar as paredes, né? Se é gesso ou massa corrida. Eu uso, e até agora não mudei, muita gente me questiona isso, eu uso gesso, tá? Aplico bianco e faço gesso. Por que eu faço isso? Eu particularmente gosto mais do resultado e gesso é muito mais barato do que massa corrida. Então eu gosto de usar o gesso, tá? Gente, a parte da planilha, eu já falei aqui, né? Deu um probleminha na planilha para enviar. Nós vamos colocar... A automação não deu certo aqui, então a gente vai mandar a planilha no grupo, tá bom? Se necessário trocar fiação e necessário também trocar os conduítes, muitas vezes não, tá? Muitas vezes não. Às vezes você consegue aproveitar, mas... outras depende muito se você está muito amassado, se você vai ter dificuldade ali, então, mas em geral não, tá? Em geral é só o fio mesmo. Aqui, essa daqui é uma pergunta interessante, eu vou até fixar aqui para todo mundo ver. Como lidar com a troca de pedreiro no meio da obra? Ô, gente, é por isso que eu gosto, um dos pontos para que eu não fique tão irritada
é eu ter combinado pagar por fase, por etapa, tá, gente? Porque se ele saiu, concluiu, beleza. Então, essa é uma fase. É um ponto. Agora sim, gente, é a realidade da minha vida diária. A gente tem que estar sempre lidando com isso. Esse final de semana eu comentei com um amigo, falei, nossa, tô tão feliz, consegui um pedreiro bom. Num dia, juro. No outro dia, na segunda-feira, eu recebi uma mensagem. Ah, eu não vou mais. Fim. O cara era tão bom, um azulejo bom, ele não quis ir mais, pegou outra coisa, enfim. Corri atrás, já tô correndo, porque eu também não quero atrasar, porque o cronograma não pode atrasar muito, porque eu te falei, o lucro come. Então eu fico catando gente na unha. Peguei uma pessoa do Vale e tô levando para São Paulo para poder concluir para mim. Então a gente tem que ir criando alternativas para desenrolar isso. Mas na parte de pagamento é muito importante, justamente por isso que eu já bati cabeça com isso, fechar por etapa, né? Você faz para mim essa parte de demolição e eu pago você. Então lá, vou só dar uma recapitulada aqui que a gente já vai encerrar. O que é as fases da obra? Projeto, demolição e construção, infra de elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Já entro com a regularização de piso, que eu quebrei do banheiro. Revestimento de parede antes do forro. Antes do forro também infra de iluminação. Se eu precisar passar a parte de ar-condicionado pelo forro, também entra aqui. Revestimento de parede, já falei, né? Forro. Aí eu venho com forro, depois eu venho com a pintura primeira demão para emassar, para deixar aquele forro lisinho, para regularizar aquelas partes de quebradeira que nós fizemos na parede, que a gente deslocou conduíte, deslocamos conduíte, caixinhas, hidráulica, essa já entra nessa parte, essa pintura mais grossa, tá? Para emassar, para lixar, para ter a poeira. Depois vem a parte de revestimento, marmoraria, aí eu venho com a marcenaria, venho com uma pintura, uma última demão de pintura, rodapé e limpeza pós-obra. O que eu falei aqui, gente? Vocês lembram que eu falei sobre a reforma de cima para baixo. Então eu primeiro finalizo em cima para depois eu ir descendo. Isso é muito importante a gente mentalizar. Porque a pessoa que está fazendo o forro vai pintar ou ela vai danificar o meu piso. Então priorizo sempre. Muitas vezes não dá, tá, gente? Mas muitas vezes não dá. Isso daí não sofra. Proteja lá seu piso. O que acontece? Eu não consigo ir lá pintar o forro. Eu vou atrasar o azulejista que pode ir naquele tempo? Não vou, gente. Sinto muito. O que eu faço então? Quando ele vem para fazer aquele arremate no forro, para deixar aquele forro lisinho, eu cubro demais, protejo muito e coloco. Mas isso são exceções. São raras as vezes que eu faço isso. Mas eu também não fico naquela coisa engessada, tá? Eu jogo ali o problema para ele, eu falo, mas se você danificar o meu piso... Não, dona Carla, é assim que a gente vai lidando, tá bom? E aí depois vem essa questão, então botar na cabeça, reforma sempre é de cima para baixo, construção sempre de baixo para cima, tá? Vamos mais um pouquinho aqui nas nossas perguntas. Olha, eu vou ler essa pergunta, não tá no meu balãozinho, mas eu vou ler aqui, ó. Entendi que você faz cada etapa com um profissional. Você também formaliza um contrato? Em caso positivo, pode disponibilizar para usarmos? Olha, depende muito. Não é toda vez que eu uso a parte de contrato, tá? Mas em breve a gente vai disponibilizar um material para vocês. A gente está preparando uma coisa bem legal e aí a gente vai ter tudo isso lá para vocês consultarem, material de apoio. Mas em breve eu conto para vocês. Meu Deus, Beth, eu nunca passei por isso. Como você resolve se houver um acidente na obra sem contrato? Espero nunca passar por isso. Mas o que geralmente eu faço? Eu coloco... Quando a gente faz apartamento,
Geralmente tem prédio que me pede seguro obra. Aí eu tenho seguro obra, tá? Vamos lá. Eu não tô localizando a sua pergunta, Otacílio. Ah, tá aqui. Achei. Quando trocar a janela de vidro por esquadria de alumínio, acho que vale a pena? Eu gosto muito. Eu vou falar bem a verdade pra você, Otacílio. Eu odeio janelas de blindex. Porém, por exemplo, peguei uma casa, a casa tá boa, todas as janelas são de blindex e uma casa boa. Eu não tiro, tá? Mas se eu tenho oportunidade, eu tiro. Então, assim, você tem que entender o posicionamento da casa para saber se você vai ter ganhos com isso. É muito importante a gente pensar sempre nisso. O que vai me ajudar a vender a casa? Se eu fizer isso, essa modificação vai me ajudar a vender a casa? Então a gente tem que estar sempre com isso em mente, tá? O que vai te ajudar a vender a casa. Nesse caso, eu não sei como é que é a tua casa. Tô te falando um gosto pessoal meu. Eu não gosto de blindex. Se eu tiver que colocar blindex, eu arrumo briga. Eu não gosto. Eu gosto só de alumínio. Gosto de janelas de alumínio. Se tiver um PVC também é legal. Mas assim, blindex, se eu tiver que colocar, eu não coloco. Mas muitas vezes, como eu falei, a casa inteira é de blindex, se eu tirar, eu vou ter um custo muito elevado. Então, eu mantenho. Então, a gente precisa entender que cada caso é um caso aí. Olha, tem uma pergunta aqui sobre um revestimento que eu postei lá, que eu postei no meu Instagram, que chama Pedra Flex. Pedra Flex é o nome do fornecedor, na verdade. Eu não tenho informação aqui para te dar aqui sobre valor. Eu já pedi um orçamento para eles. Acho que na semana que vem é capaz que eu já tenho aqui para mostrar para vocês. Porque eu vou colocar em uma obra que a gente está fazendo. Ele dura demais. O pessoal faz fachadas e faz coisas externas com ele e dura demais. A aparência dele, se você olha, é igualzinho. Só que é uma lâmina, é uma pedra, só que é uma laminazinha. É uma lâmina de pedra. E como ela é fininha, você consegue fazer colunas com ela. É muito legal. Com certeza é mais barato que pedra. Mas eu vou levantar essa informação para a semana que vem. Já vou estar com o orçamento aqui e mostro para vocês. Eu vou falar mais dele nos próximos dias. Vamos lá, isso aqui é importante. Fala muito aqui sobre a aula. Quando fecha uma etapa, você estipula um deadline para a pessoa completar? E se ultrapassar? Eu sempre estipulo, sim, um deadline para ela. Eu tenho uma noção, eu falo, você vai fazer isso aqui com quanto tempo? 5 dias, 2 semanas? Mas eu sempre coloco no meu cronograma um pouquinho a mais, para não sobressair na próxima frente que entrar, né? Então, assim, é importante a gente ter essa noção, tá? No cronograma que eu vou mandar para vocês, o preenchido, vocês vão entender ali como é que eu faço mais ou menos. E aí também, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai gerar outros conteúdos sobre esse assunto, porque é uma dor de muita gente. Como que eu faço? E até mesmo para a gente saber cobrar, a gente tem que ter o conhecimento, né? Então eu vou disponibilizar isso. Se ultrapassar, a gente vai tentando encaixar as outras etapas, né? Nesse caso, assim, se ultrapassar e não tiver problema, né, não vai me gerar algum problema na próxima etapa, a gente vai levando, gente. Não dá para levar tudo ferro e fogo em obra, não. Mas eu vou conduzindo dessa forma. E quanto à hidráulica, como fazer a revisão? A hidráulica, gente, quando o apartamento é muito antigo, Marcos, não sei se essa pergunta está me fazendo. Quando o apartamento é muito antigo, eu sempre faço. Quando acima de 10 anos, é necessário a gente fazer essa revisão, essa substituição, na verdade, né, de hidráulica e elétrica. Então, eu sempre faço acima de 10 anos, tá? Antes de a gente colocar o revestimento, eu faço, depois, vamos um exemplo, troquei toda a hidráulica do apartamento. Antes da gente colocar o revestimento, é importante que a gente faça o teste, tá? Que senão começa a dar vazamento, aí o que você vai fazer? Você vai colocar o revestimento, vai perder o revestimento? Então é muito importante.
Tudo que é infra, gente, a gente tem que entender. Entra nessa fase de demolição, requadros, infra, entra tudo nessa fase. Para depois você vir com a fase de acabamento, porque vai ficar tudo coberto, né? Então você tem e é a fase mais cara da obra. Então você não vai ter aquele retrabalho de quebrar o revestimento e fazer novamente. Então é importante que antes do revestimento, se você substituiu a hidráulica, faça a revisão, tá? Veja se está funcionando tudo certinho lá, antes de colocar o acabamento. Envie o link eu vou enviar a loja que eu comprei, tá? Vou enviar o contato. Inclusive eu já mandei no grupo já uma vez, mas eu vou mandar novamente a loja que eu comprei, o vinílico. O piso de taco tem uma boa aceitação para venda? Tem, com certeza. O piso de taco tem sim uma boa aceitação para venda. Madeira é um elemento nobre, né, gente? É um acabamento nobre. Então ela tem sim essa aceitação. Carla, mas você nunca coloca? Sim, gente. Tem situações que eu entendo que não vai ser bom. Aí eu substituo, tá? Então, assim, é na ponta do lápis. Quando a gente está fazendo essa fase de planejamento, é sempre importante a gente fazer o planejamento junto com uma planilha, tá? Então, isso daí é para saber se a conta vai fechar pra gente. Então, assim, a conta sempre tem que fechar, tá? Eu sempre comento aqui, vai fazer isso que eu tô colocando no imóvel, vai valorizar o imóvel? Vai ser positivo? Vai aumentar a liquidez? A percepção de valor, eu vou ter ganho na percepção de valor aqui? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de investidor, tá? Então, o taco, você entendendo ali onde está localizado o seu imóvel, faz muito sentido sim, e ele valoriza bastante. Quais regiões que eu já fiz até hoje que eu acho que valoriza muito? Em São Paulo, regiões que são mais uns bairros mais tradicionais. Rio de Janeiro, tem vários bairros do Rio de Janeiro que super valorizam o taquinho. A Barra, Lagoa, como é que é o nome daquele outro bairro famoso? Leblon. Então, assim, ali eu já fiz um apartamento ali no Leblon que valorizou muito, entendeu? Então, mantém, tá? Lá nos meus stories ali, eu tô falando um passo a passo. Depois eu vou deixar um destaque do passo a passo para vocês verem a transformação que é. E um ponto importante pra gente aqui, investidor. Gente, é muito mais barato recuperar um taquinho do que colocar um porcelanato, por exemplo. R$45 o metro, gente. Eu vou mostrar pra vocês. É verdade esse bilhete. R$45 o metro. Ele aplica, ele substitui as peças, lixa lá tudo, tira sujeira. Ele faz 2 tipos de lixa. Ele vem com uma lixa mais grossa para tirar aquela sujeira e o verniz antigo. Depois vem com uma fina, quase que dando um polimento na madeira. E depois ele faz a calefação. E depois ele vem e aplica a resina, o sinteco acetinado, tá, gente? Vamos lá. Cadê, gente? Gente, já eu tenho que encerrar aqui, tá? Vou ver se não sei se essas perguntas ficam lá. Eu tava meio perdida aqui. Agora que eu achei essas perguntinhas aqui, gente, muitas perguntas. Já respondi. Já respondi bastante. Então vamos lá, gente. Me pediram aqui para colocar uma sequência lá no grupo. Eu vou colocar a sequência. E depois, gente, eu quero detalhar cada fase dessa com você. É muito conhecimento, muita teoria, né? Mas eu quero detalhar cada fase dessa com vocês. Então, se vocês estão gostando da live, indique para amigos, compartilhem o grupo, mandem sugestões para mim aqui. Olha, eu queria saber sobre esse assunto que a gente vai abordar, tá? Sobre os assuntos. Eu vou trazer pessoas bem legais aqui para esclarecer coisas para nós, pessoas especialistas. Então, assim, se vocês quiserem saber mais, me indique, me fala aí, cara, eu queria saber disso. É um assunto muito amplo, mas eu vou colocar lá para vocês um resuminho aqui de hoje sobre as etapas, tá bom? E vou mandando dicas para vocês também sobre o que a gente tá fazendo. No grupo, gente, a gente não tem
No grupo, o pessoal tá falando que não tava recebendo o link. Agora, pode clicar aí que o link tá atualizado aí. A gente tava com um bug aqui no nosso Instagram, mas o link tá atualizado, o pessoal tá me avisando aqui, tá? Só para entrar lá no grupo, lá, Reformas Lucrativas. A gente em breve vai abrir para perguntas lá o grupo também. E é isso, gente. Obrigada por vocês estar aqui. Quem ficou até aqui, que colocou aí planilha, vai receber. A gente vai colocar lá no grupo. Se você não tá no grupo, entra lá no grupo para você receber a planilha. Vou mandar uma planilha preenchida e uma outra planilha limpinha para você fazer o seu controle aí, tá bom, gente? Obrigadão, gente. Boa noite, viu? Tchau, tchau.